O que é o reino de Deus? Isso é uma pergunta. Esse é o tipo de definição que parece simples, mas ao mesmo tempo é complexa. E na medida que nós não entendemos, a nossa reação é ignorar. E a definição de reino de Deus, ela é complexa. Porque o reino de Deus, ele é passado, presente e futuro. Na verdade, o reino de Deus sempre existiu. Porque o reino de Deus é o governo de Deus. Tá? E ele sempre esteve presente na Terra, mas ele vai se consumar completamente, será plenamente estabelecido na segunda volta de Cristo. Quando Jesus voltar pela segunda vez, o reino de Deus será plenamente estabelecido. Por ora, ele é parcialmente estabelecido, por meio daqueles que são os filhos de Deus, por meio daqueles que servem a Deus e fazem a sua vontade, buscam fazer a sua vontade. Quando Jesus disse, buscai o reino de Deus e a sua justiça, ou seja, aqueles que estão no reino de Deus buscam com as suas vidas, a partir de si mesmo, praticar a justiça de Deus, a justiça do reino de Deus. E aqui no capítulo 17 de Lucas, Jesus está falando sobre o reino de Deus. E ele fala, quando as pessoas perguntam para ele onde está o reino de Deus, os fariseus perguntam onde está? E Jesus diz, olha, ele está dentro de vocês, ou está, esse dentro é no sentido de no meio de vocês. Ou seja, não é uma instituição humana, não é um prédio, um edifício, um galpão, um lugar onde você diga, aqui está o reino de Deus. Não, porque o reino de Deus é uma consciência que as pessoas têm para com Deus. É a nossa submissão em relação à vontade de Deus. Então, aonde está o reino de Deus? Está aonde as pessoas fazem a vontade de Deus, aonde as pessoas procuram viver conforme os seus mandamentos. É por isso que o governo do Senhor está no meio do seu povo. Não é uma instituição humana, não é um prédio, não é algo que seja visível e palpável. E Jesus continua dizendo sobre a sua segunda vinda. E ele começa a dizer, olha, na vinda do Filho do Homem, será como nos dias de Noé, que as pessoas comiam, bebiam, casavam-se, davam-se em casamento, negociavam, compravam, vendiam. Assim também será no dia da vinda do Filho do Homem. O que Jesus está dizendo? E ele cita também a mulher de Ló. É interessante Jesus citar a mulher de Ló, que ele diz assim, mas no dia que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre destruiu a todos. Não, ele diz assim, o mesmo aconteceu nos dias de Ló, comia, bebia, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Lembrai-vos, no verso 32, lembrai-vos da mulher de Ló. Bom, no meio desse vídeo eu quero abrir aqui um parêntese para que você observe como que a narrativa dos evangelhos são construídas. Jesus, ele traz assuntos que aparentemente não têm correlação entre si. Mas quando você analisa o bloco textual, a perícope, que é o termo técnico para um bloco textual bíblico, você percebe que assuntos que aparentemente não têm correlação, porque estão inclusive distantes no tempo e no espaço, possuem correlação. E o que Jesus, o Cristo, está fazendo é nos explicando um assunto que tem uma extensão muito maior. Por isso que Jesus ele começa falando que o reino de Deus não está em um lugar, não é uma instituição, e de repente ele usa o exemplo da mulher de Ló, que virou uma estátua de sal. E aí nós pensamos, o que tem a ver? Ou às vezes nem pensamos, às vezes fazemos uma leitura rápida,
como se esses assuntos não possuíssem correlação. E muitas pessoas leem a Bíblia dessa forma, como se esses assuntos não possuíssem correlação, mas eles possuem, e é necessário entender qual é a relação entre essas citações, entre esses exemplos, essas afirmações que o Senhor Jesus faz, para que entendamos qual é o assunto principal, qual é a mensagem principal do texto, que é o mais importante. Fecho aqui o parênteses. Por que a mulher de Ló virou uma estátua de sal? Essa é uma pergunta muito salutar. Jesus diz: quem coloca a mão no arado não olha para trás. A mulher de Ló, quando saiu de Sodoma, ela olhou para trás. O que isso significa? Significa qual é a prioridade do seu coração. O que você mais ama? Sabe? O que você mais ama, você vai estar apegado a isso. Você vai estar gastando a sua vida, o seu tempo, o seu dinheiro. Aliás, o tempo vale mais do que o dinheiro para nós. Né? A maior riqueza que Deus nos deu foi esse tempo de vida, porque é durante esse tempo de vida que nós determinamos a nossa eternidade. Então, a mulher de Ló, ela olha para trás, demonstrando o quê? Que ela amava aquela vida. Que ela amava a vida que ela tinha naquela cidade. E Jesus dá esse contexto. Aí ele continua no verso 33. Quem quiser preservar a sua vida, perdê-la-á. E quem a perder de fato, a salvará. O que Jesus está dizendo é: se você ama essa vida, você vai perder a vida eterna. Sabe? Se você ama esse mundo, se você ama esse lugar, se você ama esse tempo presente, como a mulher de Ló amava Sodoma, amava aquelas cidades do pecado, né, da corrupção, então ela se transforma numa estátua de sal. Por quê? Porque Sodoma e Gomorra, após a destruição, se tornaram um deserto de sal. Ou seja, se você ama uma determinada coisa, você vai colher o destino daquela coisa. Se alguém ama o mundo, essa pessoa vai colher o destino da condenação do mundo. Se amamos a Deus e o seu reino e a sua justiça, e buscamos a vida eterna, nós vamos colher o destino do reino de Deus. Nós vamos colher o destino da vida eterna. Então, o que Jesus está dizendo é: o que você ama? Você está apegado a quê? Você está apegado a essa vida? Então, nesse caso, você colherá as consequências dessa vida. O destino dessa vida, desse tempo presente, desse mundo. Agora, aqueles que são do reino de Deus, agora voltando aqui para o reino de Deus, eles estão neste mundo, eles estão neste tempo presente, mas eles não vivem amando este mundo, eles não vivem amando este lugar, eles não vivem amando esta vida, eles não vivem objetivando colher coisas nessa vida. Eles amam a vida vindoura. Eles amam a Jesus. Eles amam a Deus acima de todas as coisas. E por isso vão colher a vida eterna. Eles vão colher os tesouros, as recompensas do reino de Deus. Isso não é algo visível. Por isso que Jesus diz: quem quiser salvar a sua vida, vai perder. Vai perder. Vai perder toda a vida, essa e a vindoura. Agora, quem não ama essa vida, ou seja, quem não está apegado a esse mundo, quem não está apegado aos seus muitos afazeres, porque nessa vida tem tanta preocupação, tanta coisa para fazer, mas Jesus está dizendo: não se apegue a isso. Que isso não seja o seu objetivo final de vida. Que o seu trabalho, que as suas responsabilidades
sejam para a manutenção da vida, mas não para que você invista o seu tempo, o tempo que Deus te deu, os dias que Deus te deu debaixo do sol, investindo nesse mundo, nessa vida. A nossa vida, o nosso tempo aqui é para investir em outro lugar. É para investir no reino de Deus, que será completamente consumado na segunda vinda de Cristo. Então, os evangelhos sempre estão chamando a nossa atenção para essa questão. Tenha consciência de que você não deve viver para essa vida, que você não deve viver para este lugar, que você deve viver objetivando, consciente e com a visão de que você vai viver em outro lugar.